Olá, olá, boa noite a todos, como estão? Tudo bem? Começamos uma outra live, um outro vivo especial, dando continuidade, Educação do Futuro. Ai, que emoção, esperando aí André e José entrar, os convidados especiais, aí já é algo já fixo. Vamos falar sobre a educação. Onde estamos todos? Vão compartilhando, coloca aí. Participem, comentem. Como vamos todos? Como estão? Como começaram a semana? Como começaram essa segunda-feira? Eu maravilhosamente bem. E olá, José. Que ideia! Aê, boa noite! Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Você? Como você passou o seu aniversário? Ai, Ai, foi tudo ótimo, Renan querido. Obrigada pelo carinho, viu? não, por favor. Que lindo. Nada melhor que passar lindo, não, com a família, Não é? desfrutar. Tudo de bom mesmo, viu? Ai, que lindo. Foi ótimo. Comemorei desde de manhã, Que né? ótimo. Eu adoro fazer aniversário como cigano, né? Porque eu adoro celebrar Eu, 3 dias também. o mês inteiro. É, eu celebro o antes, o durante e o depois. Claro, claro. É nosso dia, é importantíssimo. Com certeza. Aí tá aí, entrou José, como tá, Zé? Aí já somos já. E já tô vendo muita, já analisando já outras o formato para a gente fazer o vídeo e sair, como a gente falado, no YouTube e no Facebook, hein? Oba! Depois a gente conversa depois bem aí para fazer isso que a gente já programamos, né? Que é fazer nosso podcast sobre Perfeito. educação. E o José tá com a imagem ótima hoje, José. Sim, já roubou na semana passada. Tem que se aprumar, né, gente? Tem que melhorar a imagem. Pegar um Sim, negócio aqui que eu lembrei. que você lembrou, tem que exatamente, tem que começar a evolucionar. Aí, cadê? Achei. Quero pegar um material aqui que, se der tempo, a gente fala dele. Perfeito. Já Que é tempo, a gente tem todo o tempo do mundo. Se não tem hoje, a gente vê na próxima. Claro, a gente vai em capítulo. Aí, olá, Andréa, oi, Diego, Gabriel, olá, pessoal. Todo mundo aí entrando para ajudar a O compartilhar. Dieguinho tá aí? Quem mais tá? Diego, sim. Ah, que delícia. Andréa, firme e forte. Mano, Leila, Gutenberg. Vão aí ajudar a compartilhar. Perguntam. O tema é Educação no Futuro, desde a visão sistêmica. Parte 2 vai vir parte 3 é como algo englobado. A gente vai sentir não, e vai ter essas proezas, não, experiências dentro da sala de aula. Então, assim, é algo aberto para todos nós, Sim, não? Educadores, não? E para todos vocês que querem ter esse conhecimento e adquirir, não, essa informação e adquirir essa visão também, né, que é tão importante para um mesmo e para seus educandos, certo? certíssimo. É para nós, enquanto profissionais de educação, para nós enquanto pais, né? Cidadãos da sociedade e também para nós mesmos, como alunos que somos, né? E aprendizes da vida, né? Para além do aluno de uma sala de aula, nós somos aprendizes da vida. Sim. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, a gente Bora lá. começa, já demos aí 5 minutinhos, acho que dá para começar, né? Tá, bora lá. Vou compartilhando aqui, ó, enquanto isso, ó, vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Ô, Renan, eu só não tô vendo você aqui. Não sei se tem alguma coisa que eu posso fazer no meu Instagram para ver você.
Não, não sei, porque isso passou a outra vez. Porque lembra que a Michelle não podia ver eu? Mas eu tô aqui, segue. Segue e faz de conta que você me tá vendo. Eu estou vendo os dois. Eu também. Eu não estou vendo quem está participando. Ah, não vejo os nomes no chat. Vai, vamos ver se eu coloco, que eu consigo aqui. Vamos ver. Vamos melhorando, vamos adaptando. Vai aí, siga. Bom, Bora quer lá. começar, mulher? Quer começar? Pode começar. O primeiro chute aí pro gol. Então, quando a gente estava começando a falar sobre nossa live, né, a gente comentou, vamos fazer uma próxima, então tem muito assunto. E aí me veio logo já um trabalho, que a gente tem feito muitos trabalhos juntos, né? Então, e me veio um trabalho que a gente fez, eu até compartilhei com vocês, né? Onde a gente fez uma grande constelação sobre a educação, né? E nessa constelação, nossa, foi tão forte, tão bonito, né? Mas eu saí assim, cheguei em casa, na verdade, assim, muito caloroso, muito feliz e me sentindo muito potente. E o sentimento que me vinha, assim, muito todos têm o direito de pertencer. Todos, todos. Somos todos brasileiros. E eu fiquei com isso em mim, assim, muito forte, sabe? Nessa educação, onde todos pertencem. E todos devem ser incluídos igualmente nessa educação. E aí eu comentei, né, que 2 dias depois disso, eu comecei a pensar em como que eu incluí mais a cultura afro, né, que somos nós, brasileiros. E para mim isso não estava... precisava melhorar isso. E aí eu estava numa época que eu estava dando português para as crianças, e aí eu pus um personagem africano, né? E ele ia andando pelo mundo, conhecendo as profissões, e a gente ia conhecendo os adjetivos, os substantivos, os verbos. E aí eu estava contente com isso, né? E na outra semana veio uma pessoa, eu estava na minha sala preparando uma dessas aulas, e nunca que aconteceu algo parecido, né? Uma das gestoras da escola abriu a porta assim, pediu licença e perguntou: José, eu estou aqui com um pai de uma aluna da educação infantil. Ele é especialista em cultura afro. E aí ele veio conhecer a escola hoje. Só tá você aqui hoje à tarde? E aí eu vim apresentar ele para você. Falei, nossa, eu tava justamente pensando nisso, sabia? Tava fazendo um desenho aqui do Aiô, que é uma criança, e aí comecei a contar a história. O cara falou, então deixa eu te falar um pouquinho mais. E ele ficou 1h30 falando para mim sobre a cultura afro, sabe? E todos os dias eu tenho incorporado cada vez mais isso nas minhas aulas, todos os dias. E eu tenho me sentido cada vez melhor dentro da sala de aula. Eu vejo que as crianças também estão se sentindo melhor. E esse é um movimento que não para, porque daí a mãe de uma aluna minha, que é negra também, ela começou a se dispor a me ajudar. Então a gente fez uma plantação de milho e ela falou assim, eu tenho uma dança africana que eu conheço e é para abençoar a colheita do milho. Vamos fazer junto? E aí a gente começou a fazer essa junto. E aí a gente teve a época de profissões e ela é costureira. E a gente foi visitar ela. Então, assim, tá muito legal isso. E eu senti como a importância, né, assim, desses princípios sistêmicos, como eles são muito mais profundos do que a gente imagina. Né? Não é só de pertencer, sei lá, um pai ou a mãe, né? Vai muito mais longe. Às vezes a gente nem imagina o quanto que esses princípios atuam na gente. E com qual força, né, eles atuam na gente, assim. E é isso que eu
como para começar, para a gente começar a nossa conversa aqui. Queria Ok. compartilhar isso com vocês, acho que seria legal. Tá legal mesmo. Vai, André, bora aí. Vamos. Bora lá. Então, vamos lá. Na primeira live que nós fizemos, boa noite, né? A gente já conversou aqui, mas boa noite a todos. Obrigada pelos que estão presentes, pelos que assistiram depois. Na primeira live que fizemos, nós trouxemos um apanhado, né? Do movimento sistêmico na educação. Lembrando sempre que na educação nós não trabalhamos com constelação, mas com os princípios trazidos, mas nós, enquanto profissionais, podemos usá-la como uma ferramenta para nos alicerçar, inclusive, aí no caminhar do trabalho. E nós fizemos um apanhado sobre as ordens do amor, que são, né, o pertencimento, que o José trouxe com um exemplo já maravilhoso de prática pedagógica. Nós também falamos da hierarquia, da ordem, né, da precedência de chegada dos que vieram antes na vida. E também falamos do equilíbrio do dar e receber entre os pares, né, lembrando que não existe equilíbrio entre filhos e pais, uma vez que não tem como equiparar a vida que recebemos, e entre alunos e professores, porque não tem como o aluno devolver para o professor o que lhe foi dado. Então, o equilíbrio vai acontecer quando esse aluno, ao ir para a vida, faz o melhor com aquele conhecimento que ele recebeu. E, pelo que eu estou sentindo aqui, né, porque tudo é ressonância, o campo ele vai nos mostrando. A gente pode até fazer um script, mas, na verdade, o que tem que ser falado ele vai acontecendo, né? E quando o José trouxe esse exemplo com relação a trabalhar a cultura afro e afro-brasileira dentro da sala de aula, por ressonância, quando você coloca, não é intenção, mas quando você coloca a sua alma a serviço, né, de respeitar, de incluir uma outra cultura, automaticamente as coisas vão se abrindo. É incrível, né? Você entra numa frequência. E eu percebi isso também em sala de aula. Então, o que eu queria dizer, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: a educação sistêmica, ela começa do princípio de que a criança ela não vem sozinha para a escola, né? Ela vem sempre olhando para algo que inconscientemente é lado à sua origem, ao sistema do pai. Sim. A criança, quando ela apresenta um comportamento apático em sala de aula, não, ela está olhando para um outro lugar. O livro do Bert que fala, né? Eu até trouxe aqui, olhando para a alma da criança. Então, neste livro, a gente se depara com vários exemplos, e eu já trouxe um exemplo na primeira live, não repetirei, mas o que eu quero dizer é que quando você vê que com a criança, com o aluno, chegam seus pais, e você inclui esses pais no coração, enxergando-os atrás desse aluno, considerando que se você tem 10 alunos, você tem 30 pessoas ali dentro. A criança, na alma, ela passa por um movimento de aceitação, de inclusão, e que ali ela passa a estar mais presente. E quando eu digo isso, é porque eu quero chegar também na questão do movimento da alma e do movimento do espírito, para encaixar o que o José está trazendo. Então, o que é o movimento da alma? É todo aquele movimento que te faz, inconscientemente, nas relações, incorporar as ordens do amor. Porque tudo que o Bert compilou, Bert Hellinger, tem a ver com os relacionamentos. Então, o primeiro passo é a inclusão. Quando a criança se sente inclusa com os seus, ela se sente respeitada e ela se acalma.
que foi o exemplo que eu dei daquele aluno que disse que não tinha pai. Aham. Olhei para ele e disse, claro que você tem pai, eu vejo o papai em você. Nós fizemos a atividade da misturinha, para quem não esteve na primeira live, a atividade da misturinha, você traz a representação do pai e da mãe no chocolate em pó e no leite em pó. A criança elege quem será o pai, quem será a mãe. A gente faz um movimento, uma meditação com a mãozinha em cima do papai, honrando a vida que recebeu, com a mãozinha em cima da mamãe, honrando a vida que recebeu, mistura o papai e a mamãe na mesa, e essa misturinha de achocolatado somos nós, filhos. E aí, quando eu pedia para a criança separar, ela não conseguia, ela se dava conta de que ela é uma misturinha do papai e da mamãe. E a partir de então, ela passa a se sentir inteira na sala de aula. Né? Então, esse é um movimento de alma. Agora, quando José traz a questão da ascendência étnica, quando a gente traz para a sala de aula o respeito à cultura da espiritualidade, da religiosidade, nós estamos falando do movimento do espírito, que é algo muito maior que nos abarca, vai para muito além de que país a gente se origina, né? Quais foram as vivências específicas dessa origem. Então, aqui, por exemplo, também tenho exemplos para dar, e eu darei já, para não monopolizar a fala. Daqui a pouquinho eu quero falar dos alunos que nós recebemos na nossa escola, por ocasião não apenas a questão dos refugiados, mas muitos imigrantes bolivianos, haitianos e tudo mais, e de que modo eu consegui, com aquela sala de aula, trazer todos incluídos para que fluísse de uma forma leve o trabalho em sala de aula com eles. Agora eu faço uma pergunta, né? Para ambos nesse sentido. Eu, docente, não tenho esse conhecimento, referente às ordens, do amor, à inclusão. Como eu, olhando esses vídeos, né, que a gente está proporcionando para todos abertamente, posso entender de uma forma mais fácil e posso adaptá-lo e usar no meu dia a dia frente aos meus alunos? Posso responder. Primeiro passo é respeitar e considerar que essa criança não vem sozinha para a sala de aula. Isso já é um grande passo. A partir do momento que a criança se sente por inteiro ali, com seu sistema respeitado, incluído, ela já modifica. Tem algumas atividades muito interessantes, práticas, que eu aprendi com Ellen Vieira da Fonseca e também um pouco com Mariane Frank, que é o primeiro nome nesse livro, Você é um de Nós. Mariane Frank traz muito da sua experiência em sala de aula com o sistêmico. A Ellen Vieira da Fonseca, ela também desenvolve muitas atividades práticas e ela vai testando em sala de aula alguns movimentos com os quais ela vai identificando alguns resultados. Então, por exemplo, a hierarquia, a ordem de chegada, ela detectou que colocando as crianças numa ordem da esquerda, do coração para a direita, em sentido horário, as crianças na ordem de chegada à vida, essas crianças se acalmam em sala de aula. Então, eu sou professora de educação infantil. Então, as mesinhas para 4 crianças. Então, eu fazia esse movimento, imaginando o círculo grande, mas os mini círculos do mais velho para o mais novo, os 4 mais velhos, 4, 4. E eu testei modificando também para ver se dava diferença. E, de fato, quando a criança está no seu lugar, na ordem, na hierarquia de precedência, ela também está na sua força. E a criança, então, passa a ocupar esse lugar. O dia que a criança não vem, aquele lugar fica vazio, porque é o espaço da criança. Uma outra atividade que um
profissional que não conheça pode trazer. Quando a criança se sente... Logo na entrada, eu também gostava muito de trabalhar com eles o olhar. Olhos nos olhos, na mesinha. Então, eles se olhavam e já, ao dar bom dia, já diziam, eu vejo você. Esse eu vejo você também traz um pertencimento muito grande, né? E o que eu dizia para eles é que todos nós sentimos muitas coisas. E o que eles sentem, eu, professora, também sinto. Eu sinto tristeza, eu fico brava, eu sinto saudade. E acolher esse sentimento é também um segredo. E aí a Ellen Vieira traz uma atividade que se chama o fio invisível que conecta corações. Inclusive ela tem, eu também já preparei esse material dela, que é muito bom. Então, o fio invisível é isso aqui. Olha, José, para você aplicar. Este coraçãozinho é a criança e aqui está o papai e a mamãe. Isso aqui, a criança, você pode trabalhar com ela em sala de aula e depois ela fica com esse material na mochilinha. Toda vez que ela sente saudade, né, do papai, da mamãe, sente triste, ela pega o coraçãozinho dela, põe no coração. Ela pega o papai e a mamãe, fecha os olhinhos, pensa neles e traz para o coração. Então, é uma atividade muito simples que você pode fazer com a criança. Ela recortar o coraçãozinho que a representa, ela recortar o coraçãozinho do papai, da mamãe, cola, enfim, né? Também é uma atividade bem legal. Ludicamente, você traz não é uma filosofia, essa abordagem sistêmica para a sala de aula e vai notando a transformação nas crianças. Então, assim, um exemplo prático. Agora é com o José. E mulher monopoliza, viu, José? Muito legal, André. Muito legal. Ainda por cima, entre parênteses, né? Como tirava aí da caixinha mágica, né? Ia tirando assim, então, eu tenho isso, mas eu tenho isso. Muito legal. Eu não tenho essa prática diária, assim, com o sistêmico, né, na sala de aula. Mas eu tenho o olhar sistêmico dentro da sala de aula, né? E eu vejo como isso, de uma forma mais abrangente, assim, não tão prática, né, de material e de já trabalhar isso de uma forma mais direta, né? O pertencimento, como você trouxe, aí a própria hierarquia. Mas no dia a dia, só pelo fato disso estar dentro de mim, né? Eu já trabalho isso de diversas formas, indiretamente, né? Então, assim, eu recebo as crianças uma por uma também, olho nos olhos dela e falo, bem-vindo, querido Bento. E aí o Bento entra, bem-vinda, querida Liz, a Liz entra. E eles têm o lugarzinho deles também. Sem querer também eu faço isso, de pôr, assim, eu já pus eles por ordem de chegada na escola, inclusive, né? Quem foi o primeiro a chegar nessa escola? Né? Foi a família da Liz, que foi uma das famílias fundadoras da escola. Depois veio a família do Baco, depois a do Bento. E eles mesmo se percebem ali, né? E eles falam, você põe a gente de quem chegou primeiro na escola, né, professor? Eu estou pondo vocês numa ordem. Então tá bom, então vocês já sabem que ordem que eu pus. E eles vão se reconhecendo, né, dessa forma. E eles sabem também, então, por exemplo, eu fiz uma atividade e eu escrevi uma carta para a mamãe e para o papai. E eu sei que tem uma aluna lá que não vê o pai há muito tempo. Inclusive, assim, o pai tem questões e a mãe nem deixa que eles se vejam, né? Okay. Mas na carta eu pus o nome do pai e o nome da mãe. E aí ela perguntou para mim, mas professor, eu tenho que entregar essa carta para o meu papai também? Eu falei, se não der para entregar para o seu papai, não precisa. Mas eu sei que o seu papai está aí junto com você sempre. Então por isso que a carta está escrita para os dois. Você tem papai e tem mamãe, e os dois estão iguais dentro de você. Leva a sua cartinha. Se der para entregar, tá bom. Se não der, não tem problema. Então, assim, a gente vai trabalhando isso, né?
de formas espontâneas, porque isso está dentro da gente. Sim. Então, eu diria, Renan, com essa pergunta que você fez, que o professor busque olhar dentro de si também aonde que está essas ordens, né? Esses princípios sistêmicos. Porque quando a gente reconhece dentro da gente, quando a gente abre os olhos dentro da sala de aula, a gente vê isso em tudo ali dentro também. E a gente organiza a sala. A gente nem percebe, né? O que a gente está fazendo lá dentro, mas acho que se alguém de fora olhar e prestar atenção, vai falar, é isso. Olha só, tá tudo certo aí dentro. Né? Nas conversas com os pais, a gente está sempre também sendo bem sincero, verdadeiro. Não só nos princípios sistêmicos, mas também naqueles princípios de ordens da ajuda, né? Que é, que é muito importante essas ordens da ajuda quando a gente vai conversar tanto com as crianças como com as famílias das crianças, né? Da gente não ter dó do lugar onde a criança está, do lugar onde os familiares, os pais estão, né? Da gente também não ter medo de dizer o que é importante de dizer ali, de mostrar o que emerge, né, pra gente, não é à toa, é porque a gente precisa mostrar, né? Então, o que mais? Sem intenção, né? Expectativa, sem Sem intenção. expectativas. Eu dou a minha aula e eu faço o meu melhor e eu confio no destino daquela criança. E aí, quanto mais eu forço aquela criança no que eu quero que ela aprenda, mais ela dá um passinho para trás e paralisa. Claro. Mas quando eu só mostro para ela e falo no seu tempo, tá tudo certo, de repente ela tá aprendendo. É muito bonito, Confia, né? né? Quando Confia. confia, é lindo, Não, é lindo, é lindo. emocionante. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso, mas eu vou ler o comentário da Leni Pradopsi. Eu acho que está escrito, não sei se li corretamente. E ela escreveu assim: sou psicóloga e consteladora. Moro em Goiânia. Que pena que não tem um monte de professores ouvindo vocês. Parabéns. Sou pedagoga também. Amo a educação. Acredito que é por aí o caminho. E aí ela agrega aí embaixo também que ela vai divulgar a live de vocês. Ah, muito obrigada. E ouvindo o José, eu fico até, me toca muito, né? Porque a gente vê a transformação, né, José, Sim. criança. Isso eu ia É. perguntar, né? Como é lidar ver isso, né? Com as crianças, quando vocês trabalham com esse amor sem a intenção, como é a reciprocidade, não? Como é a recepção da criança com vocês? E ainda mais, nó, dentro do José, que o José trabalha dentro, não, da Waldorf, que tem mais o contato com a família. Como é a relação da família? Uau, não? Como funciona? Eu, como professor, sem ter esse conhecimento, docente, como posso abranger, né? Então, se eu escutando vocês, bom, vou fazer um de conta, não, o outro hall, eu escutando de vocês e fico, uau, que fácil parece, né? Exatamente. Aliás, é muito importante você trazer novamente essa questão, e o José trouxe algo que me remeteu ao que eu ia dizer no início e acabou escapando. Primeiro lugar, é o profissional, o professor saber qual é o lugar dele. Porque se ele entra também em desordem com uma das leis do amor ou com uma das leis da ajuda, então, relembrando, né? As ordens do amor. O pertencimento, todos fazem parte, a ordem, né, de chegada ao mundo, no caso, a gente coloca as crianças pela idade, da esquerda para a direita, do mais velho para o mais novo, e o equilíbrio entre eles, né? Tá. Então, para nós também temos que estar em ressonância com essas ordens. Então, qual é o nosso lugar no nosso sistema? A gente trazer também a força dos nossos pais para o trabalho, para a sala de aula. Simplesmente ancorar, pai, eu recebo a vida que eu recebi, né? Eu recebo a vida que chegou até mim através de você, com muita honra. E aqui eu sou só a pequena, né? Mas me olhe
com bons olhos para eu fazer o meu melhor. Mãe, eu recebo. Então, você entra também com seu pai, sua mãe. Você entra inteiro. Né? Você também se coloca na ordem hierárquica. Você ali é só o professor. E aí a gente volta com esta fala para o que o José trouxe, as ordens da ajuda. Aham. Eu sou só a professora, sem dó do aluno, sem intenção, sem expectativa, sem achar que eu sou a salvadora, porque a salvadora, ainda que muito bem intencionado na razão, inconscientemente traz uma superioridade, uma prepotência, uma falta de humildade em receber aquele sistema tal qual ele é, né? Então, primeiro é o nosso lugar. A gente tem que estar muito bem estruturado ali, porque se não estivermos, o aluno entra em ressonância e a gente vai atrair para nós questões que nos desafiam, Ah, né? e aí como faz, né? E, Quantas vezes, né, André? Às vezes, assim, aqui às vezes acontece, por exemplo, de um aluno até falar assim, ô pai, digo, professor, e você vê que já tá no lugar errado, né? Já estão se pondo no lugar de novo. Não é é, uma coisa. Porque eu já vi também, acontece muito, né? Ai, que bom, tá até me chamando de pai. Não é isso. Que ruim, porque eu não sou o pai, né? Eu sou o professor. Então tá, de alguma forma, eu me pus num lugar diferente aí, que não é o meu, né? Pro aluno chegar e me pôr aqui. e esse Então, som, na verdade, é um chamado que ele me põe para voltar ali, para onde eu sou. E quando a gente olha com esse respeito do nosso lugar e com a confiança do lugar onde a gente está, eu posso olhar para aquela criança e olhar para os pais dela e saber que os pais estão dando o melhor e que a criança está no lugar certo. melhor E que que ele. eu estou fazendo também o meu melhor do meu lugar de professor. E nesse exato momento a gente ganha um respeito dos pais. Os pais nós começamos a atuar juntos com os pais. E aqui na escola isso é óbvio. Você já ouviu algumas vezes, nossa, mas o professor José Felipe, ele se dá bem com as famílias, né? Isso é uma coisa que eu falo. Eu não me dou bem porque eu sou bom de papo. Eu me dou bem porque eu estou no meu lugar. E eles confiam em mim por conta disso. Porque eu, né, é diferente quando você olha para uma família e fala assim, ai meu Deus, podia estar cuidando melhor dessa criança, né? O que está dando para comer? Não está dando para comer direito essa criança? A gente procura o nosso lugar e sabe que eles estão fazendo melhor. E a gente faz só a nossa parte. Ô, José, e esse só o professor, ele não é pouco, né? Ah, Ele é gigante, porque Claro, ele coloca no valor da sua função, né? E aí, se exatamente. o profissional desconhece o sistêmico, basta ele ancorar essa força com que ele chega e ele reconhecer que essa criança não está sozinha. E esse exercício do olhar nos olhos, eu vejo você, de acolher a criança e confiar que os pais dão conta do destino deles, da forma como pode ser, né? E eu não sei porquê, mas, enfim, hoje nós estamos falando muito de práticas, né? Que eu acho muito importante, porque às vezes você traz a teoria, mas quem tem a curiosidade de ouvir sobre o sistêmico, ok, ele ouve a respeito, mas e aí? Como eu como aplico? eu faço? Claro. Demanda estudo, demanda, sim, né? Em conhecimento. Eu fiz o curso com a Ellen, depois eu fui fazer a pós. Aliás, uma boa referência de um curso, né, com a Ellen Vieira da Fonseca aqui no Brasil. E nós temos um nome muito grande, que é Angélica Olvera, muito forte, que é, acredito que no planeta é a primeira e a única escola sistêmica desde a infância até a universidade, que é a CUDEC no México, né? Tem esse livro também para quem Pedagogia Hellinger, que é um livro que traz os fundamentos também. E, como a gente está falando muito de prática, quando eu falo eu trouxe o exercício do coração, isso conecta a criança com a força que ela traz, né?
E aí, com a força que ela traz, ela conecta a sua própria força. E do lugar dela, ela vai atuar da forma como o José disse, né? Ela vai seguir no tempo dela, da melhor forma, ela vai dar o passo dela. E um outro exercício muito poderoso, eu acho que eu já até citei, José, isso já, acho que os seus alunos já estão num nível que seria legal introduzir, que são os bonecos de força. O que são esses bonecos de força? Eu acho que da última vez eu citei, não sei se eu expliquei, mas tem o desenho, também tem esse boneco de força da Ellen Vieira. Vai tirar da caixinha mágica aí. É importante, porque são referências, né? Sim, com certeza. Depois você passar todos os nomes e a gente publica para o pessoal também, para Sim. poder ler. Se dá para ver esse desenhozinho aqui em cima, que Tá? tem o papai, a mamãe e a criança. Então, você faz, tem um esboço do desenho do papai, só um rascunhozinho assim, e da mamãe e da criança. A criança ela vai pintar o papai, mas antes a gente também faz uma meditação. Eu sempre gostei de trabalhar com meditação para trazer a criança para o presente, né? Respirando e tudo mais. Mas aí a meditação é para um professor ou em geral? Para todos. Ok. Vamos fechar os olhinhos e ouvir uma música só ao piano, né? Eu ia induzindo alguma fala em que, ludicamente, o sistêmico ele ia sendo colocado, né? O papai está aqui, a mamãe está aqui, e com toda a força deles, e a gente toma essa força, vamos pegar essa força do papai e da mamãe para fazer o nosso melhor, sempre potencializando para o mais, né? E o boneco de força, a criança, então, ela vai pintar o papai. Antes de pintar o papai, ela vai lembrar do papai com muito amor. Ainda que ela não conheça o papai, ela traz o papai para o coração. Depois ela pinta a mamãe, depois ela pinta ela. E é tão interessante que há desenhos em que você percebe que a criança ela pinta no pai algumas características, na mãe outra. Quando ela faz ela própria, às vezes tem características dos dois. É muito legal. Bom, aí ela recorta e vai colar no papel, na ordem certa. Papai do lado esquerdo, mamãe do lado... Papai do lado de... Direito. Papai do lado esquerdo. E para que a criança fique à frente, você coloca alguma coisa assim embaixo do desenho para que fique à frente, porque a criança veio depois. E esses bonecos de força são colados na parede. E aí eu dizia, toda vez que vocês também sentirem saudades do papai, alguma dificuldade, estiverem tristezinhos, vão lá, busquem a força do papai e da mamãe. Então a criança, ela vai, sozinha, ela levantava da mesinha, ia lá, punha a mãozinha, baixava a cabecinha, voltava. Quando brigava, eles vinham, né? Aí eu já acalmava e dizia, vocês sabem o que fazer. Vocês vão resolver isso. Aí um olhava para o outro, falava, até bravo às vezes. Eu sinto muito, mas eu vou melhorar, tá? Mas trazia essas falas que são inclusivas, né? Eu sinto muito, né? Eu vou ter mais cuidado em não te magoar, mas eu também me senti magoado. Aprender a falar das emoções também é uma forma sistêmica, Sim. né? José, não vou falar mais. Tá ótimo, pode falar. Então, assim, Eu também estou aprendendo com as práticas. como uau, não é incrível. Legal. Soltou, foi com tudo, né? Foi que foi. Foi. E eu fiquei pensando aqui numa prática que, por exemplo, eu estou para fazer agora, estou pensando nisso, que é quando um aluno, você percebe que um aluno nossa, ele está precisando, eu preciso de dar um olhar especial para essa criança, sabe? É como se ele, assim, tivesse realmente, não tá ali, presente. E aí eu preciso dar uma atenção especial para ele. Já, assim, já fiz todos os... Já olhei para os pais, já levei pro meu travesseiro antes de dormir. O que eu vou fazer com essa criança? O que está acontecendo? E não deu certo, né? E eu vejo que ela ainda está chamando algo, né? E para onde que ela... Para onde que eu preciso olhar para essa criança, né? O que ela está chamando a atenção? E aí, eu não fiz ainda.
Mas eu vou fazer, quem sabe na próxima live eu trago para vocês. E eu pensei assim, a gente tem várias formas, a gente pode fazer uma meditação, né? E olhar para onde essa criança tá olhando. A gente pode pôr uma âncora, né? Isso são exercícios que do professor, né? Fora da sala de aula, né? Vamos dizer assim, um planejamento, né? Naquele momento de plano de aula. Então a gente pode chegar em casa, a gente pode pôr uma âncora no chão representando essa criança. E a gente pode pôr uma âncora no chão representando para onde essa criança está olhando. Porque se uma criança está tão agitada assim, é porque na sala ela não está olhando. Ela está olhando para algum lugar e aí ela não está conseguindo se concentrar ali na sala. Então me vem uma pergunta, né? Para onde essa criança está olhando? E como que eu posso ajudar de alguma forma, que esteja ao meu alcance? Então a gente pode subir na âncora dessa criança e olhar para onde ela está olhando. E a gente pode olhar para onde ela está olhando e dizer sim, agora eu vejo você. Agora você faz parte. Você também faz parte. E se precisar, se a gente sentir que é importante, a gente pode até ir na outra âncora, para onde a criança está olhando para ver o que está acontecendo, se está tudo bem ali, né? Então são exercícios também que a gente pode fazer, né, Andréia? O Sim. próprio professor, além da sala de aula, e que de alguma forma vai refletir também ali na sala de aula. E a gente sempre está olhando para uma cor, né? A criança, normalmente, quando ela está em algum desequilíbrio, ela está vinculada a alguma desordem. E essa desordem remete a uma dor que ela traz e ela nem sabe ainda expressar, né? Porque a criança ainda não tem estrutura neural para verbalizar o sentimento. Por isso esse livro do Hellinger, Bert, né? Olhando para a alma das crianças. Porque para onde elas olham? De fato é isso mesmo, José. Elas estão olhando não com os olhos físicos, mas com os olhos da alma para algo que as tira do presente, do poder ser criança, do poder sentir, brincar, amar, né? E quando você faz Exatamente. isso, é mágico, porque aí É, você faz porque um momento de alma, né? a gente também olha para o mesmo lugar onde a criança está olhando e a gente inclui aquela pessoa, E né? aí, Então a gente entende e a criança sente um alívio, porque eu, tem alguém olhando e incluindo aquela me, pessoa, né? me veio na cabeça, ¿no? Perdón, que me veio na cabeça a pergunta, ¿no? Obviamente que tudo que, como a Andrea falou, o tema da prática e tudo que a gente está falando no campo, ¿no? Que é o que a gente vai sentindo. E me veio a pergunta, eu, novamente, ¿no? Espectador, né? Como docente, já não sei mais o que fazer, não? Tô cansado, não tenho paciência. Como posso também nós, desse lado, também dar uma orientação a esse professor para tirar essa carga que eles têm em cima, porque também, obviamente, ver qual é a carga que eu hoje justamente conheci, não? Tem uma pessoa que ela trabalha manhã, tarde e noite. Nossa, Tem três cargas, não? Eu, uau! E são 28, 30 pessoas, não? Alunos por sala. Como a gente pode também orientar a esse docente a poder aliviar, né, essa carga que tem em cima para poder transmitir algo aos seus alunos? Porque, obviamente, se eu entro na sala de aula com um estado anêmico, vou reverberar o que eu estou sentindo aos demais. sim. Você vê, vai além do sistêmico, né? Isso é uma questão até de saúde mental, né? E que hoje, classe docente, tem uma pesquisa recente da USP sobre a saúde mental na educação, ela está gritante, né? Justamente por essa carga. Mas, para onde a gente corre? Não tem muitas vezes para onde correr. Aham. Nós precisamos aprender a nos olhar, e isso é tão difícil. Como é que você se olha tendo que se entregar, se doar o tempo todo, né? No caso que você está trazendo, meu Deus do céu. Mas o que acontece? Quanto mais você se estressa,
E quanto mais você se entrega, ainda mais uma carga dessa, mais você se emaranha com as questões dos seus alunos, e aí a sua prática se torna ainda mais pesada. Por isso, a importância de você entrar trazendo a sua força, ancorando a sua força. Pai, eu entro aqui com você. Mãe, eu entro aqui com você. Né? Eu fico só com o que é meu. Porque às vezes a gente traz também, não é porque a criança é criança, que é só ela que tem ali questões para serem olhadas e a gente adulto já está muito bem resolvido. Não, a criança interior ainda grita dentro de nós, né? Então, você já entrar com essa força ancorado, já te traz essa leveza e você não entra em ressonância com questões de alunos que têm a ver com você. E às vezes aquele aluno aparece para te provar, para te testar, porque é justamente aquilo que você tem de mais vulnerável é que a criança acessa por ressonância, né? E além disso, é olhar para a criança e dizer, eu vejo você, agora eu sei, eu não sabia, agora a Pro sabe, mas eu sei que você dá conta, porque o seu papai e a sua mamãe estão aí com você. Mas veja, não é falar por falar. Se você não acredita e não sente este movimento, você não transforma na criança absolutamente nada. Porque, inclusive, isso transmite uma energia. E se essa energia não é verdadeira, não é positiva, a criança saca. Então, você tem que estar melhor, buscar estar melhor com você mesmo, enquanto profissional, para dar conta e ir entendendo, passo a passo, compreendendo de que modo você se resolve melhor com aquela sala de aula e ir sentindo isso aliviar. Então, é um processo, não é nada mágico. Aqui contando parece lindo. Né? André, é muito legal isso que você falou e me veio assim que eu já passei por muitos momentos. Às vezes eu tenho a impressão de que os professores, assim, né? Eu como professor, muitas vezes eu vejo as pessoas, meus colegas de trabalho falando, tá chegando o final de ano, vamos se preparar porque vai todo mundo ficar exausto, exaurido, morto, e não sei o quê. Então as pessoas a gente já começa e muitas vezes eles estão até com um sorriso no rosto, sabe? Já se prepara que tá chegando a hora, ninguém aguenta mais. E aí eu cheguei no momento que quando chegava as férias, eu ficava doente, né? E aí eu podia ficar doente. Mas foi uma decisão minha, não ficar mais doente. Eu falei, eu não quero mais isso pra mim. E aí mesmo com uma carga pesada que eu tinha, eu falava assim, eu vou acordar mais cedo e eu não saio de casa sem fazer a minha meditação. Não saio. Eu posso perder, eu posso chegar atrasado, eu posso não estudar o conteúdo que eu vou dar em aula, mas a minha prioridade a partir de hoje vai ser a minha meditação, que eu vou voltar a fazer 5 horas da manhã, a hora que eu acordar. Que seja por 7 minutos, ou 5, mas eu vou sentar e vou meditar. E isso já mudou a minha aura, assim, ó. Sentar 5 minutos de manhã, eu falava, pronto, voltei a cuidar de mim. Sim. Voltei a cuidar de mim. E aquilo já me centrou de novo. E quando eu vi, eu já estava, no final do ano, já estava até fazendo aula de natação. Isso para mim era uma coisa assim, impossível. E aí eu comecei a tomar um rumo de cuidar mais de mim. Mas isso foi uma decisão. E muitas vezes eu vejo que o professor não toma essa decisão. Porque aí você está polêmico, né? José, quando você se colocou apenas como professor, você conseguiu separar que você também tem uma vida, né? E aí você aprende também a se valorizar, ou melhor, você aprende a reconhecer que você tem uma existência para além do trabalho, né? Claro. E os alunos, quando você faz isso por você,
os alunos sentem isso dentro da sala de aula. Te Eles, respeito mais. você, você muda sutilmente a sua postura dentro da sala de aula e os alunos mudam sutilmente a postura deles em relação a você. Porque você é uma pessoa que olha para você mesmo, que está se cuidando. E eles tomam isso como exemplo para Sim, eles, com dentro da certeza. aula deles. Esse é o exemplo que eles têm. E tem uma outra coisa que às vezes eu faço até hoje, eu faço agora. Assim, quando eu vejo que tá complicado esse dia de eu entrar na sala de aula, que se eu entrar desse jeito, eu vou dar uma bela de uma bronca em algum aluno que eu não queria dar, porque eu já tô ruim. E aí então, eu olho para algum banquinho assim e falo: esse Felipe, que não tá podendo dar aula hoje, vai ficar sentado aqui esperando o final dessa aula. Aí eu respiro e entro. Tá certo. Muitas vezes tá certo. Prática também, sabe? Eu Porque gostei. Tá eu bom. deixo meu Felipinho raivoso ali, o meu Felipinho que tá podendo lidar consigo mesmo, do Tá lado de fora ótimo. da sala. Tô E precisando eu de entro. banquinhos desses. Claro, né? Tá ótima essa tática, com certeza. Quantos Felipinho tá vendo isso, vai ver depois e vai seguir vendo essa live e depois vai ter essa ideia. Ah, ótimo, vou deixar o meu Felipinho sentado aí nesse banco, nesse rinconzinho, para que eu, adulto, possa dar a aula, né? Porque aí tem esse tema, né? Separar eu, criança, nó, e eu, adulto. Porque quem está em situações, né, de desencontrole tem que saber diferenciar, né? É muito importante isso. Nossa, amei. Até para criança, não é? Porque se eu entro lá com esse meu estado, com o meu Felipinho junto, de mão dada aqui, aí eu entro junto na bagunça das Turma, Sim. crianças, né? Aí fica criança brigando com criança lá dentro da sala de aula. Agora, se o Filipinho fica lá fora e entra só o adulto, a postura já é outra e as crianças mudam. já olham para o professor de uma outra forma também. Aí a O Maria José, falou, boa, José. o José, ele trabalha na escola Waldorf, que tem toda uma sistemática, né, com o número de alunos e tal. Eu sou professora da rede municipal de São Paulo. Então, a sala de aula é com 30 e tantas crianças. E quando eu comecei a aplicar a educação sistêmica, eu falei, não é possível que isso está acontecendo. Gente, eu conseguia ir ao banheiro, porque nem sempre tinha alguém que pudesse estar ali para você poder, né, ir ao banheiro. Eu ia, eu conversava, eu trazia atividade, eu voltava, eles nem tinham notado que eu tinha saído da sala. Era espetacular, até que a supervisora, uma vez visitando a escola, foi uma, foi duas, foi três vezes, ela falou, André, como que é isso? Não é possível. Eu falei, pois é, até eu estou surpresa. E sabe algo que me veio aqui, que já acaba o tempo da live, eu não posso deixar passar, senão eu me esqueço. Crianças adotadas. Então, isso é muito sério. Então, a criança, ainda que ela não saiba, não lhe foi contado que ela é adotada por uma família, por alguma razão, ela não se sente totalmente pertencente. E a alma dela vai buscar preencher esse vazio que ela sente, né? Mais uma vez, olhando para a alma das crianças. Né? Então, é muito importante É, pode falar na próxima live também, né? ter essa questão. Quando a criança revela que ela tem o pai do coração, a mamãe do coração, aproveitar e trabalhar isso de uma forma positiva. Nossa, que maravilha! Então você tem o papai e a mamãe que te trouxeram a vida, e ainda você tem o papai e a mamãe do coração. Todos são bem-vindos. Então, o papai e a mamãe te trouxeram a vida, e o papai e a mamãe que cuidam de você, eles também têm um lugar no meu coração. E eles podem estar com você aqui dentro. Gente, isso para criança, mas você também tem que falar da alma. Sei. É isso que você fez, Renan. Isso Sim, daqui, sim. Eu senti aqui igual, como se não fosse é? pra mim, né? Oh,
É É isso. um alívio mesmo, com certeza. É lindo, É porque muito nós bom. somos 5% razão, 5% consciência. A gente acha que tem controle, domínio sobre as coisas. Não temos. Livre-arbítrio? Não temos, porque até as nossas decisões, elas estão vinculadas ao que nós trazemos do nosso sistema, até que tomemos consciência. Nós não estamos fadados a repetir padrão, 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 a menos que queiramos deixar a coisa fluir, né? A água do rio ir, fazer a curva que ela quiser. Mas quando você resolve olhar para a sua dor, que muitas vezes nós fugimos, né? Sim. Olhar para alguma questão, tomar consciência do porquê, muita coisa se transforma, né? Muda. E mudando a consciência, você vai trazendo um pouquinho mais desse inconsciente para a luz, né? E as crianças na sala de aula, elas estão intimamente conectadas com o professor. A gente não vê, né? Tem uma professora minha que ela falava que as crianças elas têm anteninhas invisíveis Isso que mesmo. conectam com o professor, com as anteninhas do professor. Então, é muito como a gente se apresenta na sala de aula também, né? Tá tudo junto, a gente é isso. Tá tudo junto, tá tudo junto. E aí eu fiquei pensando agora que a gente está terminando a nossa live, aproveitar que está cheio de gente e perguntar qual o tema que a gente podia fazer para nossa próxima live também. Quem sabe, né? Surge alguma ideia aí, alguma vontade, alguma dúvida também. Sim, agora temos um montão de professores, docentes, não, educadores aí, né? Que aí entrou, a Isabela entrou, mandou boa noite, meus amores, boa noite, Isa. A Dione sempre aí também apoiando que mais lives assim, Maria. Mano, sem medo, sem vergonha, né? Que tema? Porque temos tanto tema para falar, né? E é tão Tanto gostoso, né, Renan? assunto. Mas o legal é isso que vai fluindo, né? É deixar fluir, E né? essa Ou seja, turma querida, tampouco é como tampouco deixar alguma coisa como pactado, né? É como a gente falou, deixa fluir. E hoje foi excepcional, entende? Foi incrível. Cada vez vai indo mais assim, foi solto, foi fluindo, como a Andrea falou, foi muita prática, porque realmente necessitava ser, não, a informação da prática, porque aí muitos professores que vê, não, como foi comentado acá, que vão compartilhar como um professor pode atuar dentro da sala de aula. Então, esses temas a gente pode ir entrando também com mais frequência, ademais desses exemplos, não, desses exercícios que fez, que mostrou a Andrea, não, espetacular, o exemplo, não, que o Felipe vai fazer, eu estou esperando já ansiosamente a próxima live para ver como vai sair essa experiência, não? Tem expectativas também, hein, Renan? Sem Quando tem intenção, intenção, sem medo, sem tem intenção. intenção. A Maria fala, pessoal, muito, muito, muito bom mesmo. Né? A Eliane está maravilhoso. Então, esse é legal, assim, tá lindo. É como que relaxados, não? A água flui, a corrente corre, né? Então, isso é maravilhoso. Então, ó, 10 e 10, ó, número, né, el portal 1010. E aí, eu tô falando, o pessoal não faz pergunta. Então, significa que a gente vai seguir fluindo. e o fluir, ele só acontece porque a gente entra em equilíbrio com as ordens da ajuda, sem intenção, sem expectativa, sem medo e sem dó de falar o que vier, né? E é isso, é estar a serviço da vida, porque a gente também entra em ressonância com o campo de quem está assistindo. Sim. Então, né? E a gente vai sentindo o que vai falando, você nem sabe por que falou, porque você programou, né? Isso que é gostoso, porque é um bate-papo, é como se a gente estivesse numa sala mesmo. Sim, exatamente. Né? Essa é a ideia, né? E você falou que o que está assistindo hoje cedo, nós sem querer, ou seja, eu estava no horário de almoço, eu entrei e vi o vídeo da Sara, não, que ela estava falando com a Daniela, e de repente ela falou um tema que me tocou.
Eu falei, nossa, é para mim do que ela falou. Entende? Então, assim, é como que é o que passa. Assim, o sistema leva para isso. Sim. Adiante. Copiar. E para mim vem de novo assim a forma como começou essa live, esse pertencimento. Veio para mim de novo, sabe? Esse sentimento de pertencimento, assim. Que nós, na escola, na educação e na vida, possamos pertencer a todo mundo, né? Possamos estar conectados e estar todo mundo junto com a gente, né? Presente. A gente lembrar das nossas raízes pessoais, das nossas escolas, do nosso Brasil, do nosso país, da nossa cultura. Como isso é importante para a educação também, para a nossa atuação como professor, né? Estamos todos um aqui juntos, né, gente? Com Lindo isso. certeza. E Lindo aí, isso, José. lindo. Porque E assim finalizamos com chave. não, e reconhecer a grandeza que é estarmos no Brasil, Ah, a miscigenação que nós temos, uf, riqueza cultural, a riqueza étnica, a gente precisa, de algum modo, trazer isso com leveza e com amor, para que não. Meu sonho é que talvez não devêssemos precisar reconhecer tanto uma etnia ou outra, porque todas fazem parte, todas importam, seja a preta, seja a amarela, seja a vermelha, seja a branca. Somos seres humanos, a gente precisa mesmo. Sistemicamente, a gente não usa esse termo, precisa. Não, ninguém precisa de nada. Ninguém tem o direito de dizer sobre o que o outro precisa. Mas aham. eu me sinto à vontade para dizer que, enquanto povo, nós devemos ter um olhar um pouco mais humilde de reconhecer que somos todos iguais. Né? E se buscarmos nossa ancestralidade, nós temos pezinho pelo planeta. Sim, Vidas, para quem acredita, passadas e o que quer que seja. Então, a gente precisa parar, né, de achar que com isso a gente potencializa, porque muitas vezes a gente exclui, né? Cria-se guetos com isso. Todos somos importantes, gente. Cada sim. cultura é uma riqueza, cada universo é um pluriverso. Eu penso muito assim. Então, trazer para a vida como ela é, seja da cor, do que for, né? Todos somos Quanto, riquíssimos. quanto Igual, mais incluirmos, quanto mais a gente incluir, mais vai fluir a nossa educação. E sim. nós já somos privilegiados, né? Sim, igual, eu Fazer queria, um país. para não alargar muito, né? Queria como incluir isso de aceitar, incluir isso de amar, não, onde a nossa origem é tão fundamental. Eu que faz 20 anos que moro fora do Brasil, né? Que depois de todo esse movimento sistêmico, quando eu comecei quando eu voltei para o Brasil já com outra visão e comecei a aceitar a terra, a minha terra-mãe, não, o meu, assim, a minha cuna, o ventre onde eu nasci, minha vida mudou completamente. Entende? É como que sempre amei o Brasil, obviamente, só que agora eu vejo de outra forma, é minha mãe. E eu me encho tanto, e quando eu vou para o Brasil, eu não vejo a hora de regressar, já 20 de novembro eu estou aí, eu me encho de tanta energia, de tanta vibração, e essa terra me dá tanto para mim que eu fico, uau, tanto em próximo ano eu volto pro Brasil, depois de 20 anos, né? Então, é como que, uau. Então, assim, há que agradecer da onde a gente nasceu e da onde a gente pertence, e, obviamente, aceitar tal como é tudo que tem que ser. Isso tem a ver com a adoção, concorda? Porque Exatamente. aqui, né, aqui nos permitiu trazer nossa origem, quer de onde tenha vindo, né, os nossos ancestrais que eram de outros países. Então, incluir. A gente começa, a próxima live a gente começa com esse tema. Tá? A adoção, porque é verdade. Mira como fechou, porque a Argentina me adotou, mas a Exato. minha mãe é Brasil. E reconhecer o valor de ambos. Exatamente. Né? Bom, gente, Muito ai, bom. passa rápido a hora, passa muito rápido. Ai, delícia, gente. Muito obrigada, viu? Uma boa noite para todos.
Boa noite a todos. José, Obrigada. obrigado. Deia, obrigado. Obrigado, Imagina gente. vocês. Obrigado, Vera. Obrigado, Obrigado a todos. Beijão para todo mundo que está aí, que o meu hoje não está mostrando, mas eu mando um beijo para todo mundo. Beijão, gente. Obrigado. A gente se vê na próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, queridos.